Olá, como vai? Estou aqui com vocês mais uma vez no nosso Questão de Ordem. Hoje o nosso convidado é Jerônimo Gergen, que é o presidente da Associação das Empresas Cerealistas do Brasil. Cabra que conhece bem o agronegócio, parlamentar. Bom, Agora está aí dedicando todo o conhecimento e inteligência dele para esse setor da economia brasileira. Que vamos falar de números, tá? Para quem não entende o que significa, o que representa as cerealistas no Brasil hoje. Bom, primeiro é um prazer muito grande estar aqui, né, Valteno? Nesse ambiente em Brasília, o meu primeiro plano safra, sem estar como deputado e estando como presidente da associação. E sempre é muito bom interagir com os atores, né, do agronegócio, num momento importante, representando esse segmento que eu não tenho dúvida que é de extrema relevância, né? Nós somos hoje no Brasil associadas à Sebra mais de 130 empresas, cada uma com várias unidades espalhadas pelos estados onde nós estamos presentes e que compõem a característica, né, da compra de grãos do país, né? Nós temos no sul um cenário onde cerealista e cooperativa têm uma maior presença, no centro-oeste nós temos a cerealista com as trades mais presentes e no norte ainda com um espaço maior das trades com relação tanto a cooperativa como o cerealista, mas todas elas tendo um papel fundamental e que neste momento, onde nós estamos discutindo o próprio Plano Safra, as empresas têm sido às vezes o banco do produtor, né? Justamente por motivos de endividamento, de limitações de crédito, de falta de recursos, como aconteceu no Plano Safra passado, são as empresas e as cerealistas de maneira muito especial que acabam suportando esta capacidade do produtor fazer a sua lavoura e depois comercializar, que aliás é o grande papel da cerealista, é poder comprar do produtor o grão e obviamente a partir daí negociar com a exportação, com a indústria e portanto é um elo fundamental na cadeia que movimenta aí boa parte da produção brasileira. Eu diria que movimenta muito da produção brasileira. Estamos falando de uma previsão de safra da Conab da ordem de 315 milhões de toneladas de grãos, só de soja 125 milhões, cento e tantos milhões de milho. Tudo isso passa pelo setor que você representa. O Gergen está aqui exatamente no dia em que o governo anuncia a primeira parte do Plano Safra, que esse ano foi dividido em dois. E aí eu te pergunto, como o setor reagiu a esse anúncio? Bom, primeiro, na minha leitura está muito claro que cada vez mais o Estado brasileiro ele pretende sair da condição de buscar custear a produção da agricultura empresarial, né, da média e da grande. Os números que nós tivemos são números importantes, são necessários, mas a gente não pode deixar de lê-los e interpretá-los como deve ser feito. No que diz respeito a recursos equalizados, alguns chamariam de subsidiados, né, mas onde o governo coloca recursos para diminuir o custo desse dinheiro, é muito pequena a parte desse recurso. Isso não é uma coisa que vem acontecendo agora, vem ao longo dos últimos governos, né, e a partir disso tivemos a lei do agro, onde estamos aí com o processo de implantação de CRA, de FIAGRO, a CPR avançando, mecanismos de crédito privado, que, no meu ponto de vista, cada vez mais é o que o Estado brasileiro quer fazer, talvez até pelo tamanho do agro que nós temos. Então, nós temos aí uma situação de que o recurso disponibilizado ele possa ser limitado nesse sentido e acontecer, quem sabe, o que aconteceu no ano passado, que faltou dinheiro lá pelas tantas no andamento do preparo das lavouras, né? Então, os recursos são bons, mas é importante dizer que não são bons na sua totalidade e que, de qualquer forma, pelo ambiente que vivemos dos juros no Brasil... É isso que eu ia perguntar. Como é que eles são caros de qualquer forma, até mesmo os equalizados. O dinheiro está caro hoje. Durante o anúncio do Plano Safra, o ministro Fávaro falou para o presidente, olha, eu quero aqui, deu um puxão de orelha lá no presidente do Banco Central, pediu ao Pacheco, presidente do Congresso, do Senado, que convoque o presidente do Banco Central, Campos Neto, para poder explicar essa questão. E o Campos Neto está todo o tempo lá no Congresso. Mas existem mecanismos de controle de inflação, de juros. De qualquer forma, juro alto prejudica o investidor, né? Então, o que acontece? Mesmo o recurso equalizado, ele é alto, especialmente pelo perfil da atividade, né? Nós temos uma atividade de altíssimo risco.
Essa questão do juro, Valteno, eu tenho uma leitura muito clara. A gente pode gritar nas esquinas, fazer o que quisermos fazer, mas o mercado ele regra isso. E eu vejo uma extrema responsabilidade do Banco Central. O que importa é que o governo consiga criar os mecanismos para ter confiança fiscal e, consequentemente, a partir daí, o juro baixar. Não é no canetaço. O governo, há pouco tempo, baixou aí o juro do recurso consignado e simplesmente baixou, mas o mercado não ofereceu o recurso. Então, eu tenho uma outra interpretação. Acho que a responsabilidade fiscal, a responsabilidade de gestão é o que deve ser perseguido para o juro baixar e, quando baixar, fazer isso com consistência. Então, eu não entro nesse debate desta forma. Mas o que eu digo é que o contexto do juro é muito caro. E o governo, para poder fazer com que haja redução, deve se concentrar na responsabilidade fiscal. Nós terminamos esse ano safra, com um aumento de 4, pouco na área plantada, um crescimento de quase 40 milhões de toneladas de grãos e um gargalo gigantesco que é a questão da logística. Tem gente colocando soja, guardando soja no asfalto. Como é que isso vai se resolver? Porque esse não é, Gergen, certamente um problema que se resolve de um ano para outro, do dia para a noite. Por isso que eu disse, né, Valteno, quando sobe o plano safra, é porque aumentou a área produzida. Então, isso se coloca num patamar adequado, são recursos livres, portanto, não há que se dizer que há uma benevolência do governo. E há que se dizer também que eu não estou falando aqui do governo Lula, o Bolsonaro, isso é assim, tem sido assim nos últimos governos. Então, o esforço é feito, mas diminui aquele recurso atrativo e o mais importante, que é o equalizado. Então, esta é uma realidade. Nós temos, além de tudo, uma falta, agora vou olhar para o Rio Grande do Sul, lá nós temos a Acergs, nós temos um estado que a duas safras não colhe, né? E que se não tivermos aí recursos para prorrogar contratos de custeio, de investimento e liberar crédito novo, tem produtores que não vão conseguir fazer a sua lavoura. Então, tudo isso ainda não ficou claro, né, no que diz respeito a crédito e custeio especialmente, e o que importa ao final disso tudo é que esse recurso saia do papel. Né? Muitas vezes a gente tem até um recurso adequado, mas não consegue implementar. E dentro desse conjunto todo, um dos temas mais importantes que o Brasil... Aliás, o Brasil não cuida de vários temas, mas dois, né, a irrigação e este tema da armazenagem, não deveria ser um papel de governo, deveria ser uma prioridade de Estado. Né? E dentro do Plano Safra, o cerealista ele é prejudicado, porque a lei impede que ele pegue esse recurso. Nós não temos acesso a esse recurso. Então, para um cerealista, buscar um recurso para armazenagem sempre é mais caro que outros atores. Né? E eu até consegui, quando deputado, mudamos a lei, mas ela valeu lá na lei do agro, mas teve validade por apenas 1 ano. Né? E acabou que não atendeu ninguém, porque quando a lei foi sancionada, faltavam ali 4 meses do ano, nem deu para tocar um projeto e eram apenas 200 milhões. Não há esta condição legal. E o que me parece que é um pouco, ainda que tenha aumentado o volume de recursos, é que o limite de acesso a esses recursos talvez exclua alguns players que podem buscá-lo, porque os projetos não atendem às demandas. Então, me dá uma sensação que pode ter o dinheiro e ele não ser totalmente ou bem utilizado pelos limitadores. Né? É isto que eu faço não como crítica, mas apenas como constatação, né, de que nós temos aí uma falta de que o Estado entenda isto como uma prioridade. Esta é uma infraestrutura básica, essencial para um país produtor como o nosso. E os governos não vêm tratando ao longo do tempo com esta prioridade, assim como também o seguro agrícola, acho que poderia ter tido alguns ajustes a mais. O que eu vejo de muito positivo? Esta vinculação aí com o tema da produção biológica, adequadamente ao ESG, até porque o mercado... de baixo carbono. Exato. Até porque as regras que o mercado vem colocando são regras que, queiramos ou não, vão acontecer. Quem está regrando isso é o consumidor. Temos a regra principalmente o consumidor de fora do país. Exato. Né? Temos a regra da União Europeia, que se não tivermos adequado, teremos problema em 2025. Então, quando o governo induz uma política pública para já ir adequando, né, a sua atividade àquilo que é a regra que o mercado exige, nós vamos poder ali na frente cobrar do mercado essa exigência, que isso sempre foi o meu ponto de vista, né? Bom, você quer que eu produza desse jeito, eu vou produzir, mas você vai me pagar, né, por exatamente isso. Então, são pontos, né, Valteno, que eu considero importantes, deficitários. O tema da armazenagem não veio, no meu ponto de vista, ainda que levado
o volume de recursos de uma maneira a resolver o problema, né? Nós precisamos pensar o Brasil não num plano safra. Aliás, eu, como deputado, eu sempre defendi que nós tivéssemos um prazo para esse plano safra, porque de um ano para o outro o produtor se adequar, se preparar. Eu sei que lidar com política de juros, política cambial não é tão simples, mas a gente deveria ter pelo menos uns 3 anos de um plano safra, né? Onde o produtor soubesse o jogo que ele vai jogar, pudesse ajustar as suas perdas, ter os seus ganhos consolidados. Isso tudo daria uma perspectiva de planejamento, que é o que o Brasil não tem. Aliás, o Brasil não tem para quase nada. O Brasil não se planeja, o Brasil ele reage e com isso deixa de ganhar a evolução econômica, o crescimento econômico, a inclusão, a rentabilidade, né? E neste caso o Plano Safra anual traz esse limitador, né? Nunca se sabe o que vem ali pela frente e quando vem acontecem atrasos como aconteceu no plano passado. Jerônimo Guerra, eu não sei se deu tempo de você fazer toda a radiografia do setor, você está começando lá esse ano, mas assim, a gente tem essa previsão de colheita de safra de 315 milhões de toneladas de grãos. Qual é a nossa capacidade armazenadora? Nós não temos esses números dentro do setor, até porque os meus 3 meses de mandato até aqui, eles estão muito focados numa reorganização interna para que a gente possa, inclusive, ter essas informações mais consistentes, sem risco de trazer uma informação errada, né? E o que eu tenho encontrado nesses últimos dias é muita gente de várias entidades, de vários setores sem saber. Isso vai ao encontro daquilo que nós falamos há pouco, né? O Brasil precisa entender qual é a sua capacidade, qual é a sua necessidade, sua demanda. Esta questão da armazenagem é um ponto. O número real, ou mais aproximado do real, nós não temos, né? Nem como entidade e nem como nação, ou como estrutura de país. E aí fica sempre mais difícil de avançar. Então, nós estamos, inclusive, internamente, terminando alguns ajustes internos, né, que vão nos dar força para termos mais opinião na política pública nacional e também termos melhores informações em cima dos nossos associados. No entanto, eu tenho certeza que qualquer volume de recursos disponibilizado, haveria demanda, sem dúvida nenhuma, dentro do agro como um todo. A questão é tudo isso, o custo desse dinheiro, a imprevisibilidade. Ninguém sabe o que vai acontecer, se vai piorar, se vai melhorar, e as travas que impedem esse recurso de ser acessado. O governo tem anunciado o retorno da política de preços mínimos e também o estoque regulador. Muita gente fica preocupada se esses mecanismos, eles não são interferência do Estado na livre iniciativa. Como é que você vê essas duas propostas, política de preço mínimo e estoque regulador? O atual governo tem essa linha de um Estado maior. No entanto, eu vejo o nosso agro muito modernizado e muito capacitado a se ajustar. O que não pode é o Estado atrapalhar, né? E se nós tivermos as condições de mercado, as condições de comercialização adequadas e de apoio ao produtor na hora difícil, né? Porque daqui a pouco vai faltar um recurso lá no Rio Grande do Sul, como falei, para fazer a próxima lavoura. Isso é mais importante agora, ajustar a vida do produtor para que ele possa produzir e se preparar para recuperar perdas, do que propriamente anunciar, trancar recursos em algumas medidas que lá no final, no mundo de mercado moderno, possam nem trazer nenhum efeito e daqui a pouco vira um gasto de um recurso que não foi bem aplicado. É muito cedo ainda, é importante ouvir o que o governo tem para dizer, né? E aí, em cima do que for efetivamente anunciado, a gente analisar. Eu vejo apenas que o mercado do agro brasileiro ele é muito grande hoje para ser atendido desta forma, né, como lá no passado aconteceu, e tinha lá seus efeitos, né, com um recurso que não seja suficiente. Daqui a pouco você gasta dinheiro sem ter o reflexo. Mas é importante primeiro entender melhor o que o governo quer dizer com isso. Nós vamos chamar um pequeno intervalo, eu vou voltar daqui a pouquinho com o Jerônimo Gergen, que é o presidente da Associação das Empresas Cerealistas do Brasil, para falar da expectativa dele para a próxima safra e também de como recompor o custo de produção desses produtores de grãos, milho, soja, em que o preço que está sendo pago não está cobrindo o custo de produção. O futuro dos cereais no Brasil. É daqui a pouquinho. Estamos de volta no Questão de Ordem, conversando aqui hoje com Jerônimo Gergen, presidente da Associação das Empresas Cerealistas do Brasil. No intervalo anterior eu falei que ia te perguntar sobre
essa questão exatamente de como que o produtor vai atuar nessa próxima safra de verão. Então aí tem os vazios sanitários da soja, estão colhendo aí, vai começar a colheita aí do milho safrinha, e o preço é barato, né? O produtor de milho está em alguns lugares R$40 a saca, teve quase 100, soja também, dando uma pequena reação, mas assim, todo mundo lamentando. Por onde você anda, tem ouvido muito essa reclamação? Muito, e eu não posso deixar apenas de agregar o Rio Grande do Sul, porque lá a Sergs é a nossa maior estrutura, né, dos estados, em termos de associados, que além de tudo isso ainda tivemos a perda da lavoura, uma perda importante. 3 anos de seca, né? 3 anos de seca. Então isso agrega um problema a mais, né? Muitas vezes você levar em conta que produziu com custo maior, comercializou com um valor menor e ainda não tem o grão, né? Isso tudo tem reflexo nas empresas e na renda do produtor. O fato é que na pandemia nós tivemos um cenário que era irreal, né? E que ali não se sabe bem claramente o que era daquele momento, o que era um pouco de especulação, não se sabia se aquilo consolidaria-se ou não, hoje a gente vê que não. Então a lavoura que estamos complementando aí a colheita, ela vem nesse diapasão, né? Produzida mais caro, comercializada muito mais barato, em alguns lugares faltando o produto, e agora tendo que se ajustar a esse novo cenário, né, que não se sabe com clareza o tamanho da redução desse custo para compensar com a redução drástica do preço, né, da venda do produto. No entanto, eu penso que esta safra passada e esta de agora, elas serão essa transição, mas ao final trarão muita perda de rentabilidade. Muito recurso será queimado da renda do produtor para ajustar isso, que eu espero que se esclareça um pouco melhor enquanto regra de mercado de como que nós vamos ficar. Mas neste momento, nem os custos que eventualmente tenham sido reduzidos estão fechando com aquilo que o produtor está comercializando. Os preços são assustadoramente baixos, né, e a renda desaparece. E não é uma renda só do grão, né? Nós temos no leite problemas sérios, uma série de outros produtos, e eu volto àquilo que eu dizia, o Brasil precisa, e não é culpa desse governo que está recém começando, é culpa nossa, planejar o que quer fazer com aquilo que é a sua principal economia. Eu entendo que nós temos condições de atender as demandas internas, as demandas externas, desde que nós tenhamos planejamento. Nós jogamos a próxima safra como a nossa única tarefa e vamos ver depois o que aconteceu. Precisamos ter um pouco mais de previsibilidade na nossa estratégia de Estado, de país, né, para que a gente enfrente melhor essas adversidades e reconhecendo, não adianta, em todos os momentos, o perfil que nós temos de produzirmos alimentos que o mundo precisa consumir e a capacidade de reação que o agro tem em curto prazo, é nisto que nós temos que apostar para, a partir daí, fortalecermos todos os demais setores. Mas o Brasil não faz isso, não é de agora, não faz ao longo do tempo, e o produtor fica sempre à mercê dessas ondas cíclicas de preços e custos, e muitas vezes nem entende de onde veio, mas pagou essa conta ao final. Jerônimo, você que representa esse setor de grãos, como é que você tem sentido o ânimo do produtor? Nós tivemos um incremento de 4,5% de área plantada, essa super safra, 315, 316 milhões de toneladas de grãos, mas diante desse custo, do elevado custo de produção, você percebe se o produtor ele vai ampliar a área, vai ficar na mesma área, vai diminuir? Como é que está sendo isso? Bom, o produtor tem uma característica empreendedora. Sempre que ele puder avançar, ele vai avançar. Não era uma rotina essa adequação, esse ajuste de área plantada para tentar organizar o mercado. Há pouco tempo tem acontecido, especialmente no arroz, né, onde eu percebo muito mais pela minha proximidade lá com a produção do Sul, em alguns casos diminuindo a área, mas migrando para a soja. O produtor começa a fazer movimentos nesse sentido, mas eles são ainda do próprio setor produtivo. Eles não são de uma estratégia de país que induza ou conduza a uma retração, a um avanço com estímulos para que isso aconteça, visando a rentabilidade. Então, nesse sentido, de uma maneira geral, nós vamos continuar tendo um cenário onde, para a balança comercial do Brasil, o agro sempre será positivo, mas para a rentabilidade do produtor e dos empresários,
ele viverá ainda alguns momentos nesse curto espaço de tempo de bastante dificuldade, como a que relatamos há pouco, de produzir mais caro, vender mais barato, faltar produto, né? E agora esses ajustes, porque eu considero que estamos nesse momento aí de transição para uma lavoura mais clara de qual é o patamar que ela vai ter de custo e de comercialização. Você estava falando do arroz e a gente vê o governo, principalmente o ministro Paulo Teixeira, falar: precisamos voltar a plantar arroz, precisamos voltar a plantar feijão. A gente tem uma estimativa da Conab para esse ano, para uma colheita de 3 milhões de toneladas de feijão e de 10 milhões de toneladas de arroz. E eu perguntei para o pessoal da Embrapa, arroz e feijão, assim, o que está acontecendo? Se Valteno tem também muita mudança cultural no hábito alimentar do brasileiro, que está deixando aqui. É como se a soja estivesse comendo o arroz e o feijão e o brasileiro ficando sem isso. Mas também você percebe, trabalhando nesse setor agora de cerealistas, de grãos, se há realmente essa mudança de consumo do brasileiro? A mudança de consumo é consolidada. Isso tem se demonstrado. No entanto, eu penso que o problema maior é justamente, vou ter que insistir aqui, na tese da falta de planejamento. O produtor ele age onde ele tem renda. Então, várias vezes eu vi produtor deixar a lavoura, a produção de leite para ir para a produção de soja, outra hora daí volta, outra hora abandona a produção de suíno porque não está dando para produzir, daqui a pouco volta, o trigo já foi abandonado em boa parte do Brasil, daí estimulou o ano passado, aí já volta e quando vê produz de novo e o próprio movimento de produção derruba preço. Então, eu penso que medir o que o mercado consome, mas principalmente planejar o que temos que produzir para atender a demanda interna e externa, é o melhor papel que o governo tem que fazer. Ao invés de pedir pura e simplesmente para que o produtor venha produzir feijão ou outra cultura, que a gente dê a ele uma condição de planejamento que garanta uma rentabilidade, que ele não saia. E cada saída ou abandono da atividade ou migrando para outra tem gastos, né, que precisam ser feitos para adequar a nova produção. E, consequentemente, para isso você precisa ter renda, se não tem renda, vira dívida. Né? Eu considero que tudo isso é a falta de estratégia de um país que vive do agronegócio. Não, e outra coisa, agora, por exemplo, ontem a gente deu a notícia aqui, essa semana, de que houve uma queda, uma redução no preço do feijão carioca de 28% esse ano. Então, se há uma queda de 28%, é porque tem mais oferta que procura, né? Então, assim, não é que está faltando, né? Essa tua afirmação consubstancia o que eu estou dizendo. Né? Falta de planejamento. Aí nós vamos ver agora, sobrou, não, é que aí faltou. Acabam acusando, né, o produtor de soja, o produtor de milho, de estarem ocupando áreas, ou que o Brasil, o agronegócio, só planta soja, só planta milho, e o povo não come arroz e feijão. Mas esse é um exemplo que eu estou citando. Mas nesse caso, especialmente do feijão eu penso que até mais do que o arroz, há uma redução de mercado, sim. Mas se tiver um planejamento, tem mercado. Não é que o mercado extinguiu-se. Não está faltando feijão, é isso que eu queria saber. Ele existe mercado, né? E existe consumo. Nós temos que produzir adequadamente para não ter super oferta, oferta demasiada ou falta em alguns momentos. É isso que custa caro. E não adianta, né, Valteno? É lá na prateleira do supermercado que se estabelece o preço. No Brasil, talvez até no mundo, mas no Brasil, o preço não é formado, infelizmente, da onde começa a produção e do custo que ela tem. Ele é formado ao final daquele que vai comprar o saco de feijão, o saco de arroz, o quilo de cada um lá no supermercado. E a partir daí o preço vem para baixo. E neste caso, a conta sempre sobra para o produtor rural. Pois é. E agora eu te pergunto, e essa é uma pergunta muito importante, vai, $1 milhão. É o seguinte, se essa reforma tributária passar da forma como está sendo, porque nós não temos, no momento dessa entrevista aqui, a gente não tem relatório, a gente tem uma proposta que está recebendo sugestões de governadores, do setor produtivo, e o agro muito assim, com medo do que virá. E eu te pergunto, qual vai ser a consequência na prateleira do supermercado para o consumidor que vai comprar arroz, feijão, milho, farelo, diante dessa proposta de reforma tributária, pelo que você tem visto? Bom, primeiro que uma reforma tributária é necessária no país. Eu quando deputado, sempre defendi que talvez tivéssemos que fazer primeiro a administrativa para ter um efeito de redução de carga. E está posto que redução não haverá. Talvez alguns segmentos não terão tanto aumento, porque aumento, no meu ponto de vista, vai ocorrer. Né? E eu me preocupa, porque muitos dizem, não, já debatemos muitos anos. Não, debatemos sim todos os anos, mas o texto que aí está tem menos de 10 dias de discussão. Né? E nós precisamos saber o que está acontecendo. E já detectamos, nós cerealistas, que vamos ter ali, em razão do artigo 146,
um problema, que no fim não ganharão nem as cooperativas, nem os cerealistas, que é um termo chamado ato cooperativo, né, que vai limitar as cooperativas como exportadores e vai gerar custos para cerealistas. E para onde vai isto ao final? Isto vai para a prateleira do supermercado. Vai como? Né, pelo farelo, pelo biodiesel, né, pela comercialização da soja, que uma vai ter um custo maior que a outra e uma vai reduzir do produtor todo esse custo, porque a empresa não paga tributos, ela repassa tributos, isso é claro, é evidente, né? Então nós vamos ter uma elevação de custos de sojas com preço diferente, por exemplo, de milhos com preços diferentes, pelos custos que vão ser assimétricos. É isso exatamente que nós estamos tentando corrigir, pegando apenas um ponto, né? Nos demais, eu não estudei, mas o setor de serviços vem com uma carga pesadíssima e aí o agro utiliza esse serviço. Os governadores estão assustados também, o governador Caiado, não sei se o seu governador lá do Sul também, são estados agrícolas que, bom, São Paulo não perde, São Paulo é um país dentro de um país, mas assim, tem muita gente preocupada com uma compensação que os estados possam ter aí por meio de um fundo, para poder dar conta disso. Então aí a própria estrutura que está se criando, por mais boa intenção que tenha, eu quero aqui dizer que o deputado Aguinaldo Ribeiro tem sido muito solícito, atencioso, mas é uma estrutura que não pode ser feita assim em 10 dias, né? Eu penso que esse debate precisa ser aprimorado. Muitos poderão dizer, bom, mas daí faz o debate e não aprova. Talvez não, mas talvez todas as propostas que até aqui nós tivemos não devessem ter sido aprovadas. Eu mesmo debati várias vezes reforma tributária nos 12 anos que passei pelo Congresso. E me preocupa demais, mas mesmo o agro, né, que não é para ser tributado em elevação, ou ter aumento de impostos, eu já apresento um ponto aqui que vai elevar os impostos no agro. Jerônimo Gergen, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso Questão de Ordem. O tema está aí colocado, né? Questão de Ordem. Você tem ficado mais no Sul, São Paulo, Brasília? Eu tenho me movimentado entre São Paulo, né, Brasília e Porto Alegre. Não tenho parado muito, não, mas é um prazer muito grande a gente poder continuar, de alguma forma, atuando na política brasileira, não é eleitoral, mas a política setorial, né? Então, essa experiência que a SEBRA me oportuniza, eu sou muito grato e trabalhando muito para retribuir aí aos nossos associados a confiança que tiveram em mim. Obrigado pela sua presença aqui. Grande abraço e um prazer estar com vocês. E eu também agradeço a você que acompanhou de casa essa entrevista com o Jerônimo Gergen, presidente da Associação das Empresas Brasileiras, Cerealistas Brasileiras. Muito obrigado para vocês. Nós estamos de volta na próxima semana com mais um Questão de Ordem.